Oi gente, eu sou o Roberto e você está no canal do Who's Geek. Bem-vindos à 13ª edição do Clássicos da Ficção Científica, a primeira de 2016. Vou começar o vídeo já pedindo desculpas, porque faz muito tempo que a gente não tem um vídeo do Clássicos da Ficção Científica. Aliás, eu tô morrendo de saudade de vir aqui falar com vocês e a razão é, primeiro, por causa das festas de fim de ano. E segundo, porque o livro da vez é provavelmente o mais longo e o mais complicado que a gente já apresentou aqui até agora, com exceção talvez de Neuromancer. Por isso precisou de mais tempo de pesquisa, de leitura e etc. Então acabamos demorando um pouquinho mais. Enfim, o livro da vez é Duna, de Frank Herbert. Frank Patrick Herbert Jr. foi um escritor norte-americano nascido em Washington em 1920 e falecido em 1986. Ele se tornou mais conhecido como escritor de ficção científica muito por conta de Duna e suas 5 sequências, mas ele também foi jornalista, escritor de contos, palestrante, revisor de textos, consultor ecológico e uma série de outras coisas. Frank Herbert fez parte de um movimento literário dentro da ficção científica conhecido como New Wave ou Nova Onda, que foi um movimento que aconteceu principalmente nos Estados Unidos nas décadas de 1960 e 1970 e que foi um movimento, eu acredito, responsável por transformar a literatura de ficção científica numa literatura popular, fique à vontade para discordar de mim, sendo que até então ficção científica era considerado principalmente uma literatura de nicho. O estilo de ficção científica caracterizado nesse período é o que nós chamaríamos de soft, ao oposto de ficção científica hard, que foi tema central aqui no nosso canal em livros como 2001 de Arthur Clarke, Tal Zero de Paul Anderson e Solaris de Stanislaw Lem. O estilo de escrita de Herbert é bastante elaborado. Política e religião são temas centrais em sua literatura e seus conceitos são genuinamente desenvolvidos, não apenas decorativos. Não obstante, suas tramas complexas, de forma talvez até excessiva, aliadas com uma prosa densa, podem dificultar um pouco a leitura. Duna é um romance do gênero space opera publicado em 1965. Em 1966, ele empatou com o livro This Immortal do escritor Roger Zelazny pelo prêmio Hugo e ganhou o prêmio Nebula inaugural naquele mesmo ano também. Desde seu lançamento, Duna é considerado um dos melhores romances de ficção científica de todos os tempos. A revista Locus, que é uma das mais importantes a tratar desse gênero, nomeou ele o melhor livro de FC de todos os tempos 3 vezes. Ele também é o livro de FC mais vendido de todos os tempos. Ele foi adaptado para o cinema em 1984 pelo diretor David Lynch e para a televisão em formato de minissérie em 2000. Há quem diga que nenhuma dessas adaptações funcionou muito bem, porém, como eu não tive tempo de assistir nenhuma delas, infelizmente eu não vou falar delas aqui, ok? Duna teve 5 sequências: Os Messias de Duna, de 1969, Os Filhos de Duna, de 1976, O Imperador Deus de Duna, de 1981, Os Hereges de Duna, de 1984 e As Herdeiras de Duna, de 1985. Eu sei que a Aleph, que aliás é a editora que lançou esta edição aqui, já publicou os 3 primeiros aqui no Brasil. Os demais você pode encontrar em sebos, porém, em um vídeo recente lançado pela editora, os editores falaram que eles pretendem lançar os próximos 2 livros até o fim de 2016, então vamos ficar na torcida. Duna se passa num futuro muito distante que tem um império galáctico feudal onde as casas de nobres são leais à casa imperial chamada Corrino. Duna começa quando o Duque Leto Atreides, da Casa Atreides, aceita o convite para governar Arrakis, também conhecido como Duna, que também é fonte de uma especiaria chamada melange, que é a substância mais valiosa desse universo e que só é produzida nesse planeta. O mundo inteiro é praticamente um imenso deserto parecido com Tatooine se você gosta de Guerra nas Estrelas. Ele é habitado por povos considerados tribais e pelos vermes da areia, que são monstros colossais que chegam a ter quilômetros de comprimento. Cada capítulo do livro contém uma epígrafe de textos fictícios que ajudam a compor o universo contado na história e que também ajudam você a conhecer um pouco da mitologia por trás dessa narrativa. A história acompanha o filho do Duque, Paul, e sua mãe, Jéssica. Pouco tempo depois de eles se estabelecerem em Arrakis, eles descobrem que o privilégio de controlar o planeta, o privilégio conferido pelo próprio imperador, é na verdade uma armadilha, e o planeta Duna vira um palco de um dos maiores golpes da história. Depois disso,
visto, Poe fica dividido entre suas obrigações como herdeiro e o treinamento em doutrinas secretas de uma irmandade antiga que vê nele a possibilidade da realização de uma profecia. Duna é um romance com uma complexidade extraordinária. Ele aborda políticas intergalácticas de ordem feudal, desenvolvimento de poderes parapsicológicos e religião. Porém, eu acredito que seu impacto mais profundo dentro do espectro da ficção científica é seu aspecto ecológico. Duna tem uma descrição de seu mundo sem igual dentro da ficção científica. Ele me lembra um pouco A Mão Esquerda da Escuridão, de Ursula Le Guin, aliás, um livro que nós já falamos aqui no canal, na maneira como ele constrói toda a cultura de um povo ao redor da natureza do planeta. Eu vou explicar. Em A Mão Esquerda da Escuridão, toda a sociedade se desenvolveu cultural e biologicamente para sobreviver às condições invernais do planeta chamado Getten, que na nossa língua se traduz como inverno. Já em Duna, a sociedade se desenvolveu cultural, política e biologicamente para sobreviverem às condições extremamente áridas do planeta, tão áridas que a água se tornou um artigo de luxo. Isso categoriza Duna como um romance planetário, isto é, um livro onde boa parte da trama se desenrola ao redor da descrição do planeta, contanto que essa descrição tenha alguma importância narrativa, como é o caso de Duna, como é o caso de A Mão Esquerda da Escuridão. O interessante sobre Duna é que todos os elementos e terminologias que compõem o mundo de Arrakis e os povos que habitam ele são coerentes, ou seja, fazem parte integrante da narrativa e não servem somente como adornos, como em tantos outros romances de fantasia e ficção científica lançados depois dele. O impacto de Duna dentro da ficção científica é paradigmático. Eu vou explicar. Eu acho que a gente já mencionou aqui nesse canal em algum momento que ficção científica se tornou um gênero popular por meio das revistas pulp, isto é, revistas de baixa qualidade tipográfica que fizeram muito sucesso nas décadas de 1920 e 1930 nos Estados Unidos, na Alemanha e em outros países. Foi só depois que essas editoras começaram a experimentar, lá pela década de 1950, a publicação dessas histórias em formato de brochura. E aí surgiram livros como Eu, Robô, Fahrenheit 451 e muitos outros que já haviam sido publicados previamente em revistas sob forma de capítulos. Porém, mesmo com o crescimento da popularidade da ficção científica nos Estados Unidos e afora, FC, fantasia e terror ainda eram considerados literatura de nicho. Talvez ainda seja, mas isso é uma conversa para outro vídeo. O fato é que a publicação de O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien, O Estranho numa Terra Estranha, de Robert Heinlein, e Duna transformaram a literatura de fantasia e ficção científica não mais numa literatura de nicho necessariamente, mas numa literatura best-seller. Bom, dito tudo isso, eu tenho algumas dificuldades em aceitar que Duna é o melhor livro de ficção científica de todos os tempos. Não me leve a mal, eu acho que ele é absolutamente formidável. Porém, eu acho que ele é bastante problemático em alguns pontos. Por exemplo, a política e a prosa do Frank Herbert são bastante densas e confusas em alguns momentos e isso pode ser problemático. O protagonista Paul Atreides também é chato e arrogante na maior porção do livro, mesmo que ele tenha motivo para ser assim. Mas eu acho que meu maior problema com esse romance foi como o final dele é apressado. Eu tô falando de um livro que tem 500 páginas, e mesmo assim o autor resolveu muitas de suas principais peças narrativas nas últimas 10 páginas, e eu achei isso um pouco desnecessário. Esta edição da Aleph, muito bonita e bem feita, conta com uma tradução de Maria do Carmo Zanini e apêndices com histórias e terminologias do mundo de Arrakis que você pode ter que consultar para entender algumas das coisas que estão acontecendo. Mas, mesmo assim, os personagens de Duna são muito vívidos, assim como a descrição que Frank Herbert faz do planeta. A personagem mais interessante, na minha opinião, é a mãe de Poe, Jessica, que precisa lidar com o fato de que seu filho está gradativamente se transformando numa espécie de lenda religiosa, e ela faz de tudo para ajudá-la no decorrer da história. Eu vejo muitas semelhanças de Duna com Game of Thrones, por exemplo, então se você gosta desse tipo de coisa, você vai amar este livro. E a você que aguentou todo este vídeo enorme, eu tenho uma boa notícia. Nós vamos sortear um exemplar de Duna doado pela Aleph. Isso mesmo, para participar é super fácil. Você precisa estar inscrito no canal e preencher o formulário que está aqui na descrição do vídeo. O sorteio vai ser realizado no dia 29 de fevereiro e nós vamos publicar o resultado no dia 1º de março em nossas redes sociais, Twitter e Facebook. Os links para elas também se encontram aqui na descrição. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, deixem seu joinha, se inscrevam aqui no canal e comentem, digam se vocês já leram o livro, se vocês ainda pretendam ler, e fiquem de olho, porque o próximo Clássicos da Ficção Científica vai ser O Homem do Castelo Alto, de Philip K. Dick. Até a próxima, tchau!